Olá, olá, olá! Tudo bem com vocês? Eu sou a Franciele Stefani, instrutora do método de ovulação Billings, e esse canal é sobre o método Billings e outros assuntos. E o tema do vídeo de hoje é um assunto que me dá comichão, me dá arrepio, me dá coceira na alma de falar sobre esse assunto, porque pra mim é alguma coisa tão óbvia, mas infelizmente as coisas estão muito mascaradas por aí. E bora pro vídeo. Bom, eu quero falar hoje sobre a lei da interrupção voluntária da gravidez aqui em Portugal. Como que aconteceu, como que aprovaram, enfim. Então, isso é um breve resumo e contar um pouquinho do que aconteceu, então, na última semana. Essa lei da IVG, né, interrupção voluntária da gravidez, para não ficar falando uma outra palavra assim muito forte, que para falar a verdade do que é, os fatos, ela tá foi em 1998 a primeira tentativa. Por quê? Não se entrava, lógico, no acordo, né? Isso aí nunca se entra em acordo nenhum. Foi feito um referendo, então, né? No Brasil a gente fala plebiscito, né? Então foi feito um referendo perguntando para a população o que é que eles achavam disso. A grande maioria votou contra, não queria que se alterasse a lei. A grande maioria não, né? A diferença foi aí de 51%. Então, 1% só que votou não, né, para essa lei. Passados-se alguns anos, a pressão continuou ali dos deputados e tal, das pessoas, né, os grupos que são defensores dos feministas e partido de esquerda, essas coisas todas, fizeram uma outra campanha e tal, e aí em 2007, aí sim, muito mais gente foi votar, e aí foi uma diferença maior, então foi aprovado, então, a descriminalização do aborto para as mulheres que quisessem de forma voluntária, né, elas que queriam pedir, para gestações até 10 semanas. Então, a lei hoje ainda é assim, mulher que estiver grávida de até 10 semanas e 6 dias, então, né, não pode completar 11 semanas, ela pode interromper a gravidez. Bom, o que se queriam aprovar? E aí, o que acontece? Né, estou vivendo aqui, né, sou partidária da vida, participo aqui com alguns grupos pró-vida que tem aqui em Portugal, mas vamos falar então dessa votação que teria, então, aconteceu na última sexta-feira, dia 10 de agosto, meu Deus, 10 de janeiro de 2025, eu fui até lá, né, assistir lá na Assembleia essa votação, já assim, né, como eu falei, me coçando, porque é um discurso tão absurdo, né, falar sobre aborto, falar sobre que realmente, enfim, nós que defendemos a vida, nós que entendemos que a vida é um dom de Deus, que existe vida ali no comecinho, na concepção já existe uma alma ali, não faz sentido nenhum. Qualquer discurso que se dê, com qualquer desculpa que se dê a respeito do aborto, não faz sentido. Mas tudo bem, vamos tentar explicar um pouquinho melhor aqui. Qual era a proposta, né, que os deputados levaram, né? Que o prazo de interrupção voluntária fosse estendido de 10 para 12 semanas. Qual era a alegação deles? Por quê? As mulheres, quando descobriam a gravidez, já estavam ali muito próximas das 10 semanas, e aí para marcar consulta, tudo isso, às vezes não tinham tempo, né? Acabava passando do prazo. Pronto. Aí a desculpa delas era, porque essas mulheres tadinhas, né? Porque elas não conseguem interromper a gravidez, então elas têm que procurar outros meios ilegais, ou então elas têm que ir para outro país, mas tem muitas pessoas que não têm condição de ir para outro país e tudo isso. Então o argumento delas era esse. Aí eu até pensei, não, esse argumento até faria um certo sentido, se por exemplo se tratasse de uma doença, de um cancro, né? Um câncer, sei lá, qualquer outra doença que fosse, seria muito justificável. Não, peraí, né? A pessoa precisa se cuidar, precisa se tratar, Mas o fato é que não é de uma doença que estamos falando de uma vida, de uma pessoa. Se discute qual é o prazo que a pessoa tem para acabar com a vida de outra pessoa. É isso que não faz sentido. Mas tudo bem. Aí o argumento era esse, de que o prazo era muito pequeno, de 10 semanas, então queriam estender
estender para 12. E aí outra alegação, porque na Europa inteira, muitos países, como a França, por exemplo, que já colocaram na Constituição que Portugal está muito atrasado, tudo isso. Então esse era o argumento com relação ao prazo. O segundo argumento é falando do tempo de reflexão. Hoje, quando a mulher vai atrás, falando que quer interromper a gravidez, ela precisa, no mínimo, 3 dias para pensar. Ela tem que pensar. E aí, se ela quiser uma ajuda psicológica, conversar então com um psicólogo e tal, eles têm que encaminhar ela para um psicólogo. E ela tem também direito a solicitar isso ali nesse período, até depois. Então, mesmo que ela realize o aborto, ela pode depois pedir também essa ajuda psicológica. Tudo bem. Então, esse prazo aí de reflexão de 3 dias, mínimos de 3 dias, para a mulher falar, não, realmente eu pensei e eu quero, né, tomei a minha decisão. E aí, né, o que as feministas alegavam era que não estamos dando valor para a opinião das mulheres, porque tem que dar um prazo para elas pensarem, porque isso daí não, se elas já chegaram para pedir isso, é porque elas já se decidiram. Então, você vê como dá para ver claramente que isso é coisa do capiroto? Por quê? Esse tempo é justamente para a mulher decidir, e se existe esse tempo, é porque ele precisa existir. Sabe? Porque é uma decisão que realmente afeta a vida inteira da mulher, independente da decisão que ela tome. Ela vai ficar, se ela decidir interromper a gravidez, ela vai ficar com esse trauma, ela vai ficar com alguma sequela, ela pode depois um dia não conseguir se envolver emocionalmente com outra pessoa, ela pode não conseguir mais engravidar depois, um dia ela quiser. Então, tem muitas decisões ali para serem tomadas, e era dever do médico, da pessoa que está atendendo ali, explicar tudo isso, o psicólogo, o que seja. Ao contrário, quando ela decide ter o bebê, quando ela decide seguir com a gravidez, quase nunca ela se arrepende. Aliás, a gente tem relatos, a gente tem pesquisas que falam que a mulher que decide continuar com a gravidez, ela não se arrepende, ao passo que as que decidem interromper a gravidez, muitas, além de problemas psicológicos, enfim, doenças agravadas, risco de vida, risco de perder depois o útero, enfim, riscos inúmeros, muitas delas se arrependem. Então, olha como não faz o menor sentido esse discurso de que isso é para a saúde das mulheres. Então, façam-me um favor, né? Aí a terceira, maior alegação da pedida da alteração dessa lei era sobre a objeção de consciência, que hoje, aqui, da mesma forma, os médicos podem falar, olha, isso é um procedimento que eu não faço, porque vai contra a minha ética, a minha moral, os meus princípios, os meus valores, e eu não faço esse procedimento. E aí o médico tem que encaminhar a mulher para um outro local onde que tenha um médico, enfim, encaminhar ela para um outro médico que faça. E aí eu estava lendo sobre essa questão da objeção de consciência, e aí uma frase me saltou aos olhos, que falou assim, que os médicos bateram o pé, eles quiserem manter firme isso, né? A objeção de consciência é um direito dos médicos, como assim eles não vão poder decidir, né? Então, por isso que isso está na lei, que o médico pode não querer fazer. Porque aí fala assim, porque os médicos têm que, cada um conforme a sua consciência, decidir quando começa uma vida. E eu falei, olha, como pode uma coisa dessa? Um médico, uma pessoa normal, assim, eu acho que a vida começa na concepção. Aí o outro, eu acho que começa com 10 semanas. Eu acho que começa com 12. Então, assim, é muito complicado. Mas, afinal, eles queriam que mudasse ou tivesse uma rigidez, um controle dessa questão da objeção dos médicos. Por quê? Eles alegavam que essa questão da objeção dos médicos só fazia com que esse processo demorasse e aí as mulheres não conseguissem abortar. E aí no meu coraçãozinho ali, eu pensava, graças a Deus, né? Mas tudo bem. Mas, de qualquer forma, queriam alterar essa lei. E aí, todas essas propostas foram rejeitadas, né? Não passaram, né? Não foram aprovadas. E aí, inclusive, a proposta do partido de direita, né? O maior partido de direita que tem aqui em Portugal, que eles colocaram uma contraproposta disso, de preparar fundo de ajuda para as mulheres grávidas, porque
a grandíssima maioria das mulheres que procuram interromper a gravidez é por questões financeiras, porque não tem ajuda, porque não tem apoio, precisa trabalhar e aí não teria com quem deixar a criança, enfim, com medo de passar fome, eu tenho essa insegurança, principalmente financeira, ou muitas são abandonadas pelo marido, ou são pressionadas pelo patrão, pela empresa onde trabalham, para não continuar com a gravidez. Então, e aí o que eles alegaram foi isso, foi justamente o contrário. Gente, as mulheres não querem interromper a gravidez. Elas não querem, a grandíssima maioria não quer, mas ela não vê uma outra solução. E aí eles estavam apresentando outra solução para que essas mulheres não se vissem obrigadas a abortar, né? Obrigadas a interromper a gravidez. Por isso que o título desse vídeo é interrupção involuntária da gravidez, porque no fundo, elas não querem isso. Elas querem ajuda, elas querem um apoio, elas querem muitas estão ali, se envolvem emocionalmente com um parceiro, às vezes com uma pessoa, um namorado e tal. E aí, quando eles descobrem que ela tá grávida, porque é muito mais fácil abortar do que assumir a responsabilidade dos seus atos, elas se veem sem saída, se veem frustradas, tristes, sozinhas, e aí elas se veem obrigadas, né, por todo esse medo a abortar. E isso não é ajudar as mulheres, não, de jeito nenhum. E aí, essa proposta também, infelizmente, foi reprovada, né? Não aprovaram. Se você não aprova o que eu quero, eu também não ajudo você. É meio que isso. Porque tem aí interesses políticos, e isso aí é normal em todos os lugares do mundo, infelizmente. E aí, entre tantas coisas, se eu for discorrer aqui sobre todas as questões, né, do respeito do aborto, né, isso daria um filme aí, mas basicamente é isso. Qual é a diferença? Isso que não me entrava na minha cabeça. Qual é a diferença de 10 para 12 semanas? Se ali é uma vida. Que infelizmente, as pessoas que defendem o aborto não entendem que ali é uma vida. Entendem ali que ali, como eu ainda não vejo, né, ainda tá ali, eu não vou ver, né, o resultado daquela ação, ainda não é uma vida, né? O que os olhos não veem e o coração não sente, meio que isso, né? Eu vou, sei lá, a mulher vai tomar uma medicação e vai expelir ali com sangue e tá tudo bem, não acontece nada. Sendo que isso fica uma marca na alma dela, fica para sempre no seu coração, não há como negar isso, não há como. E aí esse discurso de que é para seguro para as mulheres, que é um aborto seguro, porque isso é tudo balela. Não existe nada disso. E aí uma outra alegação também que ajudou a não aprovar esse projeto foi que a grandíssima maioria das mulheres que procuram o aborto hoje, elas procuram ali com 7 semanas. Então o prazo, né, essa questão do prazo, né, é bobagem, né? Realmente era questões políticas, questões dessa agenda globalista, essa agenda aí que só quer realmente o mal, né? Não tem outra explicação. Porque não faz o menor sentido você destruir uma vida, né? Matar uma vida dentro do ventre da mãe porque porque eu não quero. Muitos anos pra cá, né, que esses pensamentos vêm crescendo, vêm aumentando, porque as pessoas simplesmente não querem se sacrificar, não querem sofrer nada, não querem passar por nenhuma dificuldade, achando que isso vai trazer alguma felicidade, e muito pelo contrário. A gente vê cada vez mais pessoas depressivas, cada vez mais pessoas tristes, tirando a própria vida, porque elas não veem sentido nenhum na existência. E isso, com um tempo aí de liberdade, de você pode fazer o que você quiser, as pessoas estão cada vez mais infelizes. E aí, pra finalizar, o discurso que mais, quer dizer, né, mais um discurso que coça a minha alma, que se fala sempre nos direitos sexuais e reprodutivos. E aí eu falo, gente, eu até reviro o olho mesmo, que os direitos sexuais, ou seja, a pessoa quer ter o direito, acho que isso é um direito dela, de ter relações sexuais a hora que ela quiser, com quem ela quiser, da forma que ela quiser, e não sofrer nenhuma consequência disso. Esse é o resumo. Eu quero ter prazer a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, com quem eu quiser, eu não quero assumir as consequências. Esse é o grande peso da questão. Então, por que se luta tanto, se briga tanto pela aprovação liberação do aborto em todos os lugares do mundo? Porque as pessoas querem
fazer o que bem entendem e não sofrer consequência nenhuma com isso. Não assumir os próprios atos, não querem ter responsabilidade nenhuma, sendo que isso é o que nos faz crescer, nos faz amadurecer e no final das contas nos faz felizes, porque não adianta, todos esses discursos, tudo isso daí, as pessoas querem, o que nós buscamos é ser feliz, o que nós buscamos é o bem, nós buscamos, por mais que eu esteja fazendo por vias tortas, mas no fundo eu quero bem pra mim, eu quero felicidade, mas da forma que está acontecendo hoje, não é o caminho, não é o caminho, as pessoas precisam amadurecer nesse sentido, e eu só vou amadurecer, eu só vou crescer quando eu assumo a responsabilidade pelos meus atos. E eu dizer que eu tenho direito a ter relações sexuais, isso não é um direito, isso faz parte da natureza, Deus criou assim, eu falo muito isso nos meus vídeos, Deus deu-nos de presente, né? O sexo não é ruim, aliás, ele é muito bom, se for de uma forma ordenada, se for dentro de um relacionamento onde se existir, aparecer uma criança, se Deus mandar uma criança ali, ela vai ser amada, ela vai ser acolhida, ela vai ser bem recebida. E se for pela via que seja, por abuso, ou de uma pessoa que estavam juntos e o marido abandonou, o homem abandonou, o companheiro, enfim, essa criança está ali por um motivo. Ela pode ser a causa de salvação daquela família, daquela mãe, é motivo dela trabalhar mais. Aí eu vejo a seguinte frase também, porque a gente não tem mais filhos, né? Ou então, não, eu não posso ter filho porque eu não vou ter como sustentar. Então, é mais fácil eu matar a criança, interromper a gravidez, do que eu trabalhar mais. Entende como o discurso no final das contas não faz nenhum sentido. É mais fácil eu destruir aquela criança, essa vida não existir, do que eu precisar trabalhar mais, me sacrificar mais, ou gastar menos, se for o caso, economizar ali. Não, peraí, agora tem mais uma pessoa, né? Vem mais um ser aí que eu preciso me organizar melhor. E se Deus envia uma vida para aquela família, para aquela mulher, para aquele casal, não importa a situação que seja, é porque aquela vida precisa existir. Ela pode ser causa de salvação para aquela família, de transformação, de amadurecimento. Olha, eu poderia ficar aqui horas falando sobre isso, mas já falei o suficiente, já resumi então o assunto, e o que importa é isso. E eu fiquei muito feliz, né? Louvei muito a Deus, agradeci as orações dos amigos, todo mundo que rezou junto comigo, porque junto com os grupos aqui Pro Vida, de que essas leis não passaram. A gente sabe que é questão de tempo, porque o mal não dorme, né? Então nós não podemos dormir também, nós temos que estar vigilantes e ativos e, enfim, precisamos continuar, né? Defendendo a vida, falando, ensinando. Alguns grupos aqui em Portugal, bom, no Brasil nem vou comentar, né? Porque o Brasil tem muitos grupos pró-vida que lutam, né, para que não seja aprovado nenhuma lei como é aqui ou em tantos lugares do mundo. Eles estão, né, abrindo brechas, né, e vão ali comendo pelas beiradas, né, como a gente diz, para que isso não seja aprovado de maneira nenhuma no Brasil, e que aqui, assim, mude a consciência dos jovens e a gente consiga plantar ali aos pouquinhos essa mudança de mentalidade. E um vídeo muito bacana que eu vi, para encerrar aqui, que explicando, né, qual é a diferença de 10 semanas para 12 semanas, se ali já é uma vida. Então, tudo bem, acabar com a gravidez com 9 meses, qual é a diferença? Qual é a diferença? Então, se ali já é uma vida, qual é a diferença de a gente destruir essa vida lá com 9 meses, com 12 semanas, com 10, com 4 semanas, ou com 1 ano, 2 anos, 6 anos, 10 anos, 39 anos, como é o meu caso. Isso abre-se brecha para dizer que nenhuma vida importa, ou uma vida é qualquer coisa. E não é isso, né? Deus nos ama e ama todas as vidas que Ele envia para cá. Ok? Já sabe, curta, comente, compartilhe esse vídeo, essa história aí, para mais pessoas ficarem sabendo e rezar e divulgar e espalhar essa notícia aí de que a vida importa, todas as vidas são bênçãos de Deus. E fique comigo, porque eu estou
mobilizando vidas.